Bom dia, pessoal, tudo bem? Matheus da Empíricos com Rude Awakening do dia 15 de janeiro, nosso Morning Call desta quinta-feira. Começamos o dia vindo de um pregão misto na Ásia. A gente viu queda de Tóquio depois de algumas altas em sequência, na expectativa da convocação de uma eleição antecipada pela primeira-ministra Sanai Takaichi. Ela confirmou isso, o mercado acabou realizando no fato, né? Sobe no boato, cai no fato. Por outro lado, a gente viu novas máximas na Coreia do Sul, registrou seu 10º recorde consecutivo, então o mercado sul-coreano indo muito bem. Mas não foi um movimento visto em outras praças. A gente teve pressão em Taiwan, pressão na China, na Bolsa de Xangai e assim por diante. Shenzhen foi uma diferença, acabou conseguindo sustentar uma alta, mas o tom foi misto na Ásia. A gente vem para o continente europeu, principais índices também sem uma única direção. Alguns dados foram divulgados agora pela manhã, começando pela Alemanha, vendas no Atacado estão caindo 0,2% em dezembro, uma desaceleração da alta de 0,3% em novembro. No ano houve uma alta de 1,2%, é abaixo do mês anterior, então há uma desaceleração. A gente pode talvez casar isso com a possibilidade de novos cortes de juros pelo Banco Central Europeu neste ano. No Reino Unido também apresentou dado de PIB subindo 1,4% em novembro, é uma aceleração frente à alta de 1,1% no mês anterior. Então, no caso do Reino Unido, Bank of England, o espaço para novos cortes é um pouco menor, talvez, ainda que ele exista, em grande parte por conta da continuidade de corte de juros pelo Federal Reserve. Na França, inflação subindo 0,1% em dezembro, depois da queda de 0,2% em novembro. Na comparação anual, a França teve alta de preço de 0,7% em linha com o esperado e não muito pressionado, né? A inflação não tem sido uma preocupação na França. Na Itália, a produção industrial subindo 1,4% em novembro, depois na queda do mês anterior. Agora foi muito acima do esperado, né? A mediana do consenso de mercado ali apontava para 0,5% de alta, veio 1,5%, então bem melhor. Aliás, a Itália tem sido destaque de crescimento, né? A Giorgia Meloni conseguiu realmente dar um brilho para a economia que não via há bastante tempo. Mesmo com isso, a gente vê um tom sem uma única direção entre os principais índices asiáticos. Existe ainda uma certa tensão geopolítica, não só no Oriente Médio, por conta das questões iranianas, mas também na Europa, por conta da questão da Groenlândia. Ontem eu comentei com vocês das tratativas entre o governo americano e governos europeus, em especial da Dinamarca, sobre o território groenlandês, e existe ainda muita dúvida do que será feito. Se vai ser feito um acordo de preferência de exploração de terras raras e também de preferência de construção de bases militares para os Estados Unidos. Os Estados Unidos dão outra coisa para os europeus. Ao que tudo indica, a venda do território está fora de cogitação, apesar dos Estados Unidos terem tentado e vão continuar tentando, aos modos que eles já fazem há bastante tempo, tá certo? Bem, o preço do petróleo, depois de 5 dias de alta, o preço está caindo bastante hoje, está caindo 4% no contrato Brent, caindo para abaixo de $64 o barril, em grande parte por conta de uma postura mais moderada dos Estados Unidos com o Irã. Não é definitivo, mas a sinalização de Donald Trump é que ele não iria escalar para uma incursão militar direta, pelo menos não por enquanto. E existe ainda nos bastidores o risco do regime dos Ayatollah cair, né? Isso vinha pressionando o preço do barril de petróleo, muito volátil, hoje cai por conta dessa mudança de tom do presidente americano. Futuros americanos subindo nessa manhã. Ontem eles foram pressionados em especial por tecnologia, está acontecendo uma rotação setorial, também nomes do setor bancário não tiveram bons resultados. Hoje a gente vai ter mais, né? Hoje a gente vai ter Morgan Stanley, a gente vai ter Goldman Sachs, vai ter BlackRock, então muita coisa ainda para ser divulgada nessa manhã. Pelo menos os índices futuros estão subindo, ao menos por enquanto, tá certo? E para o Brasil, a gente fica com uma agenda menos carregada, né? A gente vai ter produção de veículos, tem ainda vendas no varejo pela manhã, mas nada que deva mudar a percepção de que o corte de juros virá só em março, tá certo? A gente pode ter uma flexibilização do tom, é claro que dados mostrando alguma desaceleração de atividade ajudariam ao Banco Central, né? O Banco Central a cortar juros nesse primeiro trimestre, mas nada que deva mudar muito a trajetória. O mercado repercute também a questão política, a gente está entrando cada vez mais no ambiente eleitoral,
E a pesquisa de ontem, né, mostrou duas percepções, né? A primeira é que o favoritismo de Lula ele existe, mas ele foi espremido de dezembro para cá, né? A segunda é que o candidato mais competitivo da oposição é Tarcísio de Freitas, só que você tem uma fragmentação da oposição e brigas, né? Essas brigas PT agradece, na verdade, né? Se a gente observar bem, PT não tem atacado nem os partidos que compõem a base aliada do governo, tem atacado a candidatura de Flávio porque torcem pela candidatura de Flávio, porque ele é a pessoa que melhor consegue conciliar a base do pai dele no primeiro turno, mas no segundo turno, por conta da herança de rejeição e por conta de outros vetores também que devem se acumular ao longo do ano, né, o canhão de assistencialismo será disparado, o teto de vidro que ele tem e que vai ser explorado, né, os modos que aconteceu com a Marina Silva em 2014, tudo isso vai ser usado contra ele caso ele insista na candidatura à presidência. Então, é uma candidatura, sem sombra de dúvidas, forte por conta do nome Bolsonaro e por conta também da rejeição rígida que o Lula tem, mas é uma candidatura com menos chance de vitória comparativamente à candidatura do governador Tarcísio. E a gente está vendo que brigas internas ainda da direita. Se o PT não ataca, a direita se ataca sozinha, né? Se autossabota, a gente está vendo brigas, Michele Bolsonaro, a membros da ala mais extremada do bolsonarismo brigando com o Tarcísio, sendo que até mesmo se o Flávio quiser insistir na candidatura, eu já falei isso aqui antes, ele vai precisar muito do apoio do governador do estado de São Paulo, que se reelege facilmente, né, tem mais de 60% de aprovação, num estado gigante, né, do ponto de vista de colégio eleitoral, do tamanho de população, e que será fundamental para uma vitória presidencial. Então, essas brigas todas só ajudam, na verdade, a situação que comemora, né, essa fragmentação toda da direita, pelo menos por enquanto, né. O mercado compra, em um primeiro momento, a manutenção, mas diminuição do favoritismo de Lula, e também essa abertura de corte de juros que teremos muito em breve, que tende a ser positivo para ativo de risco naturalmente também. Bem, na questão corporativa, né, saindo dos dados, saindo da política, a gente tem alguns vetores que valem comentário, né? Copel anunciou a primeira emissão de notas comerciais escriturais em série única para distribuição pública, né, no valor de 550 milhões de reais. A Vibra Energia informou que, com a saída do atual vice-presidente executivo financeiro e de Relações com Investidores, Augusto Ribeira Júnior, Conselho de Administração elegeu Maurício Fernandes Teixeira para o cargo vago. A Movida apresentou lucro líquido de 102 milhões no quarto trimestre, crescimento anual de 65%, segundo a prévia de resultados. O Grupo Pão de Açúcar informou que foi aprovada a eleição de Carlos Augusto Reis e a Taide Fernandes, né, como membros do Conselho de Administração da companhia. A Camil obteve lucro líquido de 44 milhões de reais no terceiro trimestre fiscal de 2025, né, encerrado em novembro. E Cury terminou o quarto trimestre de 2025 com 5 projetos lançados, que somam um valor geral de vendas, né, o VGV, de 1,18 bilhão de reais, aumento de 11% sobre o mesmo período de 2024, segundo a prévia operacional da companhia. Começamos assim o pregão de hoje. De noite estarei de volta para o fechamento de mercado. Um excelente dia a todos.